Olá, boa tarde. Em 2009, o Brasil se tornou o primeiro país do mundo onde mais da metade dos bebês não nasce como a natureza prevê. A Organização Mundial da Saúde recomenda que o índice de cesáreas não passe de 15%. Para garantir a segurança do bebê, o Conselho Federal de Medicina decidiu que a cesariana só poderá ser feita a partir da 39ª semana de gestação. Segundo a norma, os médicos da rede pública e privada só poderão fazer cesarianas a pedido das pacientes a partir da 39ª semana de gestação e desde que elas assinem um termo de consentimento. Os profissionais também terão que informar sobre os benefícios do parto normal e os riscos de uma cesariana. A via natural, quando não tem nenhuma contraindicação, todos os parâmetros técnicos científicos estão satisfeitos, a via natural, o parto normal é a opção, é a eleição. A cesárea é uma indicação substanciada em questões técnicas e, ao mesmo tempo, pode também ser feita a pedido da mulher, respeitando-se a autonomia da paciente. A exigência é para evitar riscos para os bebês e reduzir as taxas de internação nas UTIs neonatais. Esta resolução vem só de encontro na garantia da mulher escolher o seu tipo de parto e garantir também o nascituro, porque se você tirar uma criança prematura ou limítrofe, vai trazer síndrome respiratória e, consequentemente, o pulmão não está maduro e esta criança irá para a UTI neonatal. Para falar sobre as novas regras para o parto cesárea, recebemos a sanitarista Raquel Marques, presidente da Associação Artemis, e Braulio Zorzella, médico obstetra da Rede pela Humanização do Parto e do Nascimento, Reúna. Participe aqui da nossa conversa, mandando suas perguntas e comentários pelo Facebook e também pelo Twitter. Os endereços estão na sua tela. Obrigada pela presença, por ter aceitado o nosso convite. Obrigado. Vamos começar, então, querendo saber de vocês, como vocês recebem essa nova resolução. Eu acredito que essa resolução é uma resolução hipócrita, né? Porque coloca no argumento da autonomia da mulher uma realidade que não está de acordo com a vontade das mulheres. Há uma pesquisa da Fiocruz que diz que 70% das mulheres no começo da gestação querem um parto normal. E essa vontade acaba sendo construída no decorrer da gravidez para que seja uma cesariana no final, né? A academia, o executivo, pelo Ministério da Saúde, o legislativo e o judiciário estão numa direção, e a sociedade civil, o movimento de mulheres, né, de que o índice de cesariana é insustentável, né, e os médicos sempre tiveram a liberdade para fazer isso. E agora vem uma resolução falando de que é isso que as mulheres querem. As mulheres, elas querem ter autonomia para poder realmente escolher, né? Só que, na verdade, as mulheres, principalmente da saúde suplementar, do privado, ela tem dificuldade de ter o parto normal, né? A cesariana está muito à vontade aí para quem quiser. Doutor Braulio, algum ponto positivo nessa resolução? Bom, eu acho que essa resolução ela tem alguns pontos positivos, sim, principalmente a questão de diminuir a internação de bebês em UTI neonatal. Isso acontece porque, se a gente olhar na linha biológica de nascimento humano, a gente vai ver que os bebês humanos eles nascem entre 36 e 44 semanas, né? Sendo que 36 e 44 são as pontinhas da curva. A gente vai falar de 1 a cada 1000 bebês que chegaria até 44 semanas, né? A gente falaria de 3 a 10 bebês que chegariam até 43 semanas. Em resumo, 25 bebês passariam de 42 semanas em 1000 bebês, né? 2,5% apenas. Então, se a gente olhar nessa linha biológica de nascimento, a gente vai ver que de 39 semanas para baixo são 30% dos nascimentos. Então, quando você decreta uma cesárea com 39 semanas, você está privilegiando todos esses 30% que nasceriam antes de 39 semanas, porque eles vão entrar em trabalho de parto, e aí no trabalho de parto vai ser decidida a via de parto, e aí tudo bem para o bebê, porque o bebê já amadureceu, esse é um ponto-chave, porém 70% dos bebês acima de 39 semanas que entrariam em trabalho de parto com 40, 41, 42, 43, 44, vão ser colocados todos no mesmo balaio de 39 semanas e desprivilegia então esses bebês. Então, por um lado, melhora para esses 30% de bebês que estavam sendo internados em UTI neonatal por terem sido tirados antes da hora. Porém, toda a parte ruim que eu acredito é que todos os outros bebês acima desse ponto, eles acabam sendo enquadrados todos com 39 semanas. Isso diminui a internação neonatal, mas coloca para o bebê todos os outros riscos da cesárea, que são outros riscos um pouco menores do que a parte respiratória, mas que são riscos também, e principalmente para a mãe, para o corpo da mãe, os riscos cirúrgicos da cesárea. Então, eu acho que assim, estamos tentando entrar num caminho, só que por estradas um pouco sinuosas, porque, na verdade, a questão é você pegar um parto que até então
Até então, a cesárea eletiva, ela era um ilícito ético em qualquer instância, seja com 37 ou com 42 semanas. Não existia a cesárea eletiva institucionalmente falando, existia ela clandestinamente. Por quê? Como que acontecia até então? No setor suplementar, a gente tem 85% de cesáreas, certo? Grande parte delas eletivas, marcadas. Porém, isso não está escrito na ficha, que ela é uma cesárea eletiva. Na ficha está escrito sofrimento fetal, bebê maior que a passagem, desculpas que são colocadas às vezes que nem existem, como circular de cordão ou outras desculpas. Isso é colocado na ficha como sendo a justificativa daquela cesárea eletiva. Porém, a partir de agora, o que aconteceu? Vai passar a ser lícito, ético, fazer cesárea com 39. Agora, de qualquer forma, se a gente percebe aí que houve a necessidade de ter essa determinação para que haja a proibição antes de uma cesárea antes da 39ª semana, é porque isso vinha acontecendo muito? Então, eu acho importante você falar dessa questão do ilícito ético, porque o ilícito ético era um fato, mas isso também é o ilícito na lei, né? Existe uma lei ainda vigente de 1932 que fala que fazer um parto prematuro é ilegal, é um crime, né? Então, apesar de hoje o Conselho ter autorizado eticamente, isso continua sendo uma coisa ilícita de ser feita, né? Até porque essa é uma resolução do Conselho Federal de Medicina. Isso, né? E aí eu acho que é uma oportunidade muito didática da gente discutir o quanto o modelo que nós temos de conselho no país é um modelo que a gente praticamente deixou as raposas tomando conta do galinheiro, porque um conselho é uma instância da administração indireta do Estado para fiscalização e normatização de profissionais para o bem do coletivo. Mas os conselhos no Brasil se tornaram, na verdade, quase sindicatos, né? Organizações que visam defender o interesse da categoria. E não é isso um conselho. Um conselho normatiza e fiscaliza para que aquela atividade funcione para todos nós, né? E do jeito que está posto, você vê, enquanto toda uma sociedade está falando, nós temos índices epidêmicos de cesariana, precisamos de partos de qualidade. O Conselho não regulamenta nada para melhorar a assistência ao parto, redução da violência obstétrica, fechamento de hospitais que estão fora das normas. Quanto a isso, ele não fala nada, né? Mas ele vai autorizando que se mantenha o status quo. Em maio, em Cuiabá, um médico foi impedido de trabalhar num hospital porque ele fazia parto normal. Acharam que ele atrapalhava a rotina do hospital e ele foi descredenciado, né? No que o Conselho se posicionou com relação a isso? Né? Tem gente obstando, né, a mulher de ter um parto normal, ter uma assistência de qualidade, um profissional atuar, e o Conselho não se posiciona contra isso. As mulheres estão com muitas dúvidas agora, né, quanto a essa nova resolução. A Zeneide Cavalcante, ela pergunta se uma gestante chegar no hospital com contrações e sem dilatação antes da 39ª semana, como é que fica? Os médicos não vão fazer a cesárea? Não, veja bem, são Por isso questões que vale a diferentes, pena esclarecer. Uma questão é a seguinte, antes disso, acho que é interessante a gente falar o conceito de prematuridade, qual é ele, né? A prematuridade técnica, ela é vista abaixo de 37 semanas e acima de 37 semanas não é mais prematuridade. Porém, quando a gente vai entrar no conceito de imaturidade, que eu acho que é um conceito mais interessante, a gente vai falar que toda mulher que não está em trabalho de parto, o bebê está imaturo. Ponto. Seja com 41 semanas, se não está em trabalho de parto, o bebê está imaturo. E quando a gente vai decidir uma cesárea fora de trabalho de parto, a gente está sempre decidindo por um bebê imaturo nascer. Tá? Agora, na pergunta dela, que seria uma mulher chegar com contrações sem dilatação na maternidade, na verdade, isso não é trabalho de parto, porque a gente considera trabalho de parto acima de 6 centímetros de dilatação, com as contrações efetivas, seja com a bolsa íntegra ou com a bolsa rota. Então, vamos pensar primeiro no trabalho de parto. Se a mulher chegar em trabalho de parto com 38 semanas na maternidade, se ela está em trabalho de parto, o caminho é para um parto normal. Sim. Não tem por que fazer uma cesárea nessa mulher. Aí, obviamente, se aparecer os motivos reais de uma cesárea, que são falta de oxigenação para o bebê antes da hora do parto ou falta de passagem real para o bebê antes do parto, e só basicamente esses dois motivos. Essas são as principais indicações. Tem as exceções, que são a mulher que tem HIV, a mulher que tem herpes ativo ou a mulher que tem a placenta prévia, que é a placenta que fecha a saída do útero. Mas essa é a exceção. Então, as duas, basicamente, é falta de oxigênio e falta de passagem. Então, essa mulher que chegou com 38 semanas em trabalho de parto, se ela tiver passagem adequada e oxigênio adequado, que são 95% das mulheres, ela vai ter parto normal, não tem por que ela ter cesárea. Né? Então, a questão e ela perguntou, se ela chegar com colo fechado com 38 semanas, qual que é a conduta? Ela ser examinada, ser orientada que não está na hora e ela voltar para casa. Né? Essa que é a ideia. Eu acho que um ponto importante é a questão da autonomia da mulher, né? Porque essa pergunta ela vem em função da autonomia. Eu não tenho o direito de escolher, então, né? A gente acha que sim, que a mulher tem direito de escolher. Ela tem direito de escolher sobre o seu corpo. A humanização do parto... Quer dizer, é direito da mulher escolher se ela quer o parto normal ou se ela quer
cesárea. Porém, a gente preconiza que essa escolha ela seja consentida e informada. Ou seja, não é simplesmente eu quero cesárea. Eu quero cesárea porque a minha mãe falou que é melhor ou porque... Agora sim, por essa questão do consentimento, é um outro ponto aqui que a resolução traz. A mulher que quiser, então, ter a cesárea vai precisar assinar aí um termo de consentimento, como diz a resolução. O que entra aí nesse termo, Raquel? Então, o termo de consentimento livre e esclarecido, ele é importante que explique o que é o procedimento que a pessoa vai sofrer, né? E quais são as consequências desse procedimento. E por que ele está sendo indicado a ela ou o que pode acontecer a partir disso. Uma coisa que eu acho que está dúbia aí na resolução é que o termo de consentimento ele vai ser colocado de acordo com a capacidade de entendimento da gestante. Então, há muitos desdobramentos na escolha de uma cesariana. Eu sou a favor da autonomia da mulher sempre, mas é preciso que a mulher entenda que isso vai ter consequências na sua vida reprodutiva, nas suas próximas gravidezes, e vai ter consequências nos seus filhos, imediatamente e a médio prazo, né? E será que isso vai estar realmente explicado no termo? Cada médico vai poder fazer o seu termo. E essa questão da capacidade de entendimento pode levar, eventualmente, a um nível muito baixo de explicação, a título de que a mulher não consegue compreender isso, né? Então, é uma discussão importante a ser feita de como vai ser aplicado esse termo e o que deve constar nele. Isso deveria cada ser médico padronizado. é que vai redigir Não o existe seu uma termo. normatização sobre como deve ser o termo, especificamente, que deve constar nele. E quais são os reais riscos que vão estar escritos naquele termo para a mulher entender, e principalmente se ela vai ler realmente aquilo, se aquilo vai ser informado adequadamente. Se a gente pegar exemplos de países europeus que já têm o termo, né, esse termo ele é institucionalizado pelo governo. Então, você tem um termo padrão na Inglaterra e na Holanda, que são os países que têm menores índices de cesárea com segurança no mundo. Então, você vai ver lá, existe o termo. Só que para a mulher o que traz esse termo? Ela traz todos os riscos de uma cesárea para a mãe e para o bebê e todos os benefícios da espera do trabalho de parto e do parto normal. Em geral, nesses países que eu citei, Inglaterra e Holanda, existe menos de 1% de cesárea eletiva que a mulher escolhe e assina esse termo. Ou seja, então a gente parte do pressuposto que, se tivermos mulheres totalmente informadas sobre riscos e benefícios, uma pequena parcela dessas mulheres vai escolher a cesárea eletiva e nós apoiamos essas mulheres. Achamos que elas devem fazer cesárea, devem ter direito pelo SUS, pelo setor suplementar, em todos os lugares, mas desde que ela saiba realmente o procedimento que ela vai passar. Aquela mulher que pensa assim, eu quero a cesárea porque o parto normal dói mais do que a cesárea, ela está enganada, porque se a gente for falar de dor de parto, a gente vai ver que a grande maioria das mulheres que tiveram um normal e uma cesárea, a mesma mulher, ela falou que doeu mais a cesárea. Mas tem a questão da violência obstétrica também, né, Braulio? Porque muita gente fala, eu não quero passar pelo parto normal porque tem medo de um parto violento. Então, se nós queremos reduzir o índice de cesarianas, uma coisa é realmente continuar discutindo, né? A informação, o atendimento de acordo com as evidências, porque muitas mulheres têm razão na hora que elas têm medo. Porque esse gancho da violência obstétrica eu acho que é interessante, porque me perguntam muito, o que é violência obstétrica? Violência obstétrica, eu coloco de um lado, do outro lado eu coloco parto humanizado ou parto do século XXI. Então, eu falo tudo aquilo que não é parto humanizado é violência obstétrica e vice-versa. Por quê? Parto humanizado é o quê? É a autonomia da mulher, protagonismo dela no parto e escolha, utilização das evidências científicas mais atuais do momento, ou seja, a melhor segurança possível, com a escolha do local do parto pela mulher, baseado nessa segurança, e a equipe transdisciplinar 24 horas por dia de plantão esperando esse parto. Isso é humanização. Então, tudo que não for isso é violência obstétrica, ou seja, desrespeito à escolha da mulher, desrespeito às evidências científicas, respeito à informação, privacidade, e principalmente equipes incompletas ou não disponíveis. Agora, como garantir que a cesárea é uma opção da mulher, da gestante e não do médico? Pois é, essa é uma questão, porque como tem essa pesquisa na CIA do Brasil, que mostra que 70% das mulheres na saúde suplementar querem um parto normal no começo da gravidez, e elas mudam de ideia em grande número para a cesariana no decorrer, a gente vê que essa vontade da cesariana é uma vontade construída com o médico que atende, com o pré-natalista, né? Então, como é que esse próprio médico, com quem ela construiu a relação e a vontade de ter uma cesariana, vai ser aquele que vai orientá-la com o termo de consentimento? A necessidade de uma equipe multidisciplinar, ela é muito importante, né? Para que a gente consiga equilibrar isso. Isso, eu creio que a descentralização do pré-natal da figura do obstetra
assim como a descentralização do parto, da figura do obstetra na hora do parto, é que resolve essa questão. Porque a hora que a mulher faz um pré-natal multidisciplinar, ela passa com obstetra, com enfermeira, em saúde pública ela passa na assistente social, passa na psicóloga, ou seja, ela passa com vários profissionais que vão dar uma visão clara e, logicamente, que esses profissionais, eles vão... Um obstetra teria um conflito de interesse se ele começasse incentivar essa mulher a fazer uma cesárea, ou seja, isso divide as responsabilidades na equipe multidisciplinar e isso garante com que ela entenda realmente o termo que ela vai estar assinando. Então, por falar nesse entendimento aqui, a gente está falando muito na questão da autonomia da mulher. Não seria necessário, então, haver uma mudança de cultura no sentido da mulher, sim, ter autonomia nessa decisão, mas também não se sentir constrangida ao questionar o médico por que ele está... fazendo opção por essa ou por aquele parto? Eu acho que a autonomia da mulher em relação à escolha do parto no setor suplementar, ela já está respeitada há muito tempo. Porque se for uma cesariana, se for um parto normal, ela não encontra. Exatamente, porque a mulher que quer a cesárea, ela já encontra isso com facilidade, apesar de ser ilícito ético até então, né? Agora, a mulher que quer o parto normal, ela dá de frente com um médico que não topa, ela dá de frente com uma equipe que não topa, com um hospital que não está preparado para isso, e ela acaba não encontrando. Então, quando a gente vai falar de autonomia, a gente não tem que falar da autonomia na cesárea, que ela já existe, a gente tem que falar autonomia no parto normal, que até então ela está bloqueada. Então, a gente tem que falar assim, você colocar a cesárea com 39 semanas a pedido, você não está melhorando a autonomia dessa mulher, porque até então ela está podendo fazer em qualquer momento a cesárea, ela já podia fazer essa cesárea, apesar de ser ilícito ético. Então, nós temos que falar assim, da autonomia da mulher que quer o parto normal em conseguir esse parto normal. Nisso a gente gostaria da intervenção do Então, e que caminho, né, Tomar? Porque a gente sabe que a mulher muitas vezes está fragilizada nesse momento. Né? E tudo que ela quer também é confiar no profissional que está dizendo ali para ela o que ela deve fazer. Eu gosto de colocar assim, num método mnemônico, com algumas palavras, que acho que dá para entender melhor quais são os reais problemas e daí com as soluções. Os problemas que levam a mulher a uma cesárea, ou que fazem uma mulher escolher uma cesárea, eu chamo de... Todos começam com a letra D. Então, seria a dor, a desconfiança, a desinformação. Isso da parte da mulher. A parte do obstetra que leva a uma cesárea, ou que leva a mulher a uma cesárea, é a parte da disponibilidade, da disposição e da deficiência técnica do profissional. A parte da instituição é o despreparo institucional, o desinteresse da instituição nisso e a última letra D, que é a letra de dinheiro, D de dinheiro, né? Então, como corrigir? Corrigindo todos esses Ds. Na parte da mulher, a parte da informação. Informá-la o máximo possível dos riscos e benefícios. A partir do momento que ela se sentir totalmente informada, ela tem todo o direito de escolher o que ela quer. A parte da dor, resolver essa questão. Primeiro, entender a dor dos dois lados, né? O copo pode estar meio cheio, meio vazio. Então, você pode olhar a dor com dó, você pode olhar a dor com orgulho. Quando você olha um maratonista correndo e ele está lá cansado, você olha para ele, você não fica com dó que ele está cansado. Você fala, nossa, que orgulho que ele está lá, que ele vai ganhar uma prova. Então, se você olhar uma mulher com dor em trabalho de parto e olhar com orgulho para aquilo, você vai entender de uma outra forma. Então, entender a dor de forma diferente e outra. Métodos naturais de alívio de dor, métodos não farmacológicos de alívio de dor e, principalmente, a disposição à anestesia, se precisar. Parto com anestesia? Sim, parto com anestesia é um parto ótimo, excelente para muitas mulheres. A parte da desconfiança, que é aquela que foi tirada da mulher, a confiança que foi tirada da mulher em relação a você não consegue, ninguém conseguiu da sua família, e você devolver essa confiança que a gente falou, empoderamento a essa mulher. Na parte do profissional, disponibilidade é colocar equipes transdisciplinares disponíveis, não só um obstetra disponível. Então, todas as instâncias disponíveis 24 horas por dia. Eu falei do perfil, né, da disposição. Então, você trocar o personagem principal desse parto, porque não é o médico o personagem principal do parto, na parte da equipe. A mulher é a principal. Na parte da equipe é a obstetriz ou a enfermeira obstetriz. Essa pessoa é o principal na equipe e ela, para os homens que gostam de futebol, eu falo que é o volante do time. É ela que distribui tudo. É ela que chama o médico, que chama o pediatra, que chama a doula. Então, essa é a pessoa principal. Então, você trocar esse personagem. E a outra deficiência técnica é o quê? Você promover educação continuada para os que já estão atuando e ir lá na universidade começar a ensinar parto normal de novo. E na instituição, os 3Ds, você preparar melhor a instituição, você fazer com que ela tenha interesse. Nós vamos precisar fazer um intervalinho aqui, doutor Braulio. A gente já volta com esse assunto, justamente, nesse ponto. Até já. O JC Debate, hoje conversamos sobre as novas regras para o parto cesárea com a agente sanitarista Raquel Marques, presidente da Associação Artemis, e Braulio Zorzella, médico obstetra da Rede pela Humanização do Parto e do Nascimento, o REUNA.
Continue aqui participando da nossa conversa. Raquel, qual que é hoje, então, né, a partir de tudo que foi colocado aqui no primeiro bloco, qual é o principal desafio, então, para mudar essa realidade do excesso, do número tão grande de parto cesárea? Mudar o modelo de assistência, né? O modelo de assistência hoje focado no profissional, né? Em que você tem o seu profissional, que você espera que vá para o hospital depois atender o seu parto, não funciona. Ele é fadado ao fracasso. A gente precisa de um modelo voltado para o serviço. Então, eu vou ter um serviço de saúde, um hospital, uma maternidade, que é meu hospital, minha maternidade de referência, e eu vou me sentir muito segura em ter um parto lá, independente do profissional que me atenda. Né? Quando qualquer um de nós tem um acidente, um problema de saúde, a gente precisa de um pronto-socorro, a gente não fica muito preocupado quem vai estar lá no pronto-socorro. A gente vai para o hospital bom, que a gente sabe que lá vai ser bem atendido. Né? Então, enquanto o modelo fica muito vinculado ao profissional médico, né, sem a equipe multidisciplinar, especialmente a enfermeira obstetra e obstetriz, e sem vínculo ao serviço, fica muito difícil mudar esse cenário. Agora a gente vê aí, a mulher muitas vezes confia no seu médico, quer que ele faça o parto, e muitas vezes esse profissional não tem disponibilidade e nem acha que isso compensa financeiramente, porque ele vai precisar ficar horas e horas ali no hospital. Então, não há algo que precisa ser mudado aí também? Sim, esse é um ponto para esse interessante. Profissional que até gostaria, sim, de trabalhar dessa forma, Dr. Braulio? Esse é um ponto importante, porque a Raquel puxou os 3 Ds que ficaram faltando eu falar no final, que é o despreparo institucional, o desinteresse da instituição, ou seja, se organizar de forma adequada, e tem a parte do dinheiro na instituição que envolve, porque a cesárea, ela gera uma indústria que leva mais dinheiro para a instituição, então... Mas na parte do profissional, eu acho que, assim, eu convivo e convivi com muitos obstetras, com muitos médicos obstetras, sou amigo de muitos, inclusive participei de associações da SOGESP, da FEBRASGO e tudo mais, e o que eu vejo, assim, a grande maioria dos obstetras que eu conheço era apaixonado ou gostava de parto normal quando escolhia essa profissão, senão ele tinha escolhido ser ortopedista, otorrinolaringologista ou qualquer outra área cirúrgica. Então ele gostava disso. E aí o que acontece? A grande maioria desses profissionais, quando caiu no mercado de trabalho para trabalhar, deu de frente com um sistema que estava levando para a cesárea. Então muitos deles acabaram indo para a cesárea por necessidade, mas não porque querem. Né? Isso que você falou da mulher ter o seu próprio médico. Vamos pegar um exemplo da princesa Kate, inglesa. Tá? Ela teve um parto dela normal no hospital com um plantonista que ela conheceu no dia do parto. A princesa Kate não tinha um médico dela para ir na hora do parto. Por quê? Porque o modelo é diferente, como a Raquel falou. Lá, como que funciona? Todo mundo está de plantão 24 horas por dia, você vai e tem o parto no médico que estiver lá, porque o atendimento é homogêneo, é igual todos os dias e é muito bom. No Brasil, até há 5 anos atrás, a imensa maioria dos hospitais de serviço suplementar não tinha plantonista de retaguarda. Então, o que acontecia? Rompia a bolsa, ou entrava em trabalho de parto uma mulher, ela chegava no hospital do setor suplementar, a única pessoa que ela tinha para chamar era o médico dela. Isso se tornou uma cultura. Agora, a gente preconiza que todos os hospitais, seja pelo SUS ou suplementar, tenham um plantão 24 horas. Tem muita pergunta aqui chegando e nosso tempo tá voando hoje, né? A Gabriela Lima, ela pergunta se as mulheres usuárias do SUS têm direito ao parto humanizado. Tem direito ao parto humanizado, sim. É um direito de todo mundo. Alguns hospitais já estão adaptados, outros ainda estão em processo, outros estão muito ruins e dependemos da presença das mulheres para poder mudar isso e exigir uma mudança. Para pressionar para mudar Entre em isso. contato Desde com a 2005, ATEMES, a gente ajuda nisso. Desde 2005, o Ministério da Saúde preconiza parto humanizado pelo SUS, mas as instituições ainda estão se adaptando. Galbi Iglesias pergunta aí, riscos e benefícios de cada parto. Dá para resumir essa questão, doutor Braulio? Resumindo, tá. Parto normal. Tá, no parto normal, o benefício do bebê entrar em trabalho de parto, principalmente, independente de ele sair de parto normal no final, mas se ele entrar em trabalho de parto e terminar esse trabalho de parto, risco da maturidade dos sistemas respiratório, gastrointestinal, imunológico, hematológico, neuromotor. Então, todas as consequências que vão ter para o bebê em relação a ele não entrar em trabalho de parto estão ligados a esses sistemas, dificuldade respiratória, anemia, icterícia, problemas imunológicos, problemas gastrointestinais, refluxo gastroesofágico. Muita gente fala, hoje em dia tem tanto refluxo gastroesofágico. Não, tem muito neném que nasce com hora marcada. Esse é um problema. E para a mãe, os riscos da cesárea. Maior sangramento, maior chance de infecção, chance de abrir a cesárea, chance de depressão pós-parto, chance de uma recuperação mais difícil, separação da mãe do bebê na hora do nascimento. A morte materna é maior com cesariana? Morte materna na cesariana é 6 vezes maior do que em parto normal.
Olha, eu estou preocupada aqui porque as pessoas ainda têm dúvida e já veio, é mais de uma pergunta nesse sentido. Se a cesariana agora só pode ser feita com 39 semanas, o que fazer se a grávida tiver alguma complicação? Não é isso, Não é né? isso. A mulher Vamos com 37 semanas, se ela tiver Por favor, problema... então, o que diz a resolução, novamente? A resolução é sobre cesáreas eletivas com hora marcada, ponto. A mulher que entra em trabalho de parto com 38 semanas e que precisar de uma cesárea vai ser feita. A cesárea não pode ser marcada... Exatamente. Por vontade própria. Só... E nem por vontade do médico e nem da mulher. Ela não pode ser marcada antes de 39 semanas. Mas se precisar, por saúde, pode ser feita. Exatamente. Tem uma outra questão aqui, a Damares, ela pergunta, se eu fiz cesárea do primeiro filho, eu sou obrigada a fazer do segundo, de outros que venha a ter? Ela conta aqui que tem um filho de 4 anos e agora ganhou um outro bebê e por conselho da médica, ela preferia ter um parto normal. Isso é um mito que vem do século XX, porque na época que inventaram a cesárea, não se sabia depois o que ia acontecer com o próximo parto. Então, a regra inicial que existia no século XX, lá na década de 70 e 80, era assim, uma cesárea sempre cesárea. Só que esse mito se perpetuou. Hoje em dia, a gente tem trabalhos imensos, com números tranquilos para mostrar que o risco de parto normal pós-cesárea é muito baixo. Então, é recomendado sim parto normal pós-cesárea. 1 ou 2 cesáreas, parto normal ainda. Isso. E já tem evidência científica, inclusive, para 2 cesáreas, que no Brasil ainda está engatinhando. Bom, tem um minutinho final aí para um último recado, então, Raquel. Eu acredito que para as mulheres que estão angustiadas, nós, Associação Artemis, conseguimos tirar algumas dúvidas com relação aos seus direitos e também para poder transformar a realidade, precisamos atuar na exigência de que as coisas aconteçam. O endereço, então, do site? Vou dar um e-mail, raquel@artemis.org.br. raquel@artemis.org.br. Isso. Corajosa você de dar esse e-mail, porque está chovendo aqui de perguntas, doutor Braulio. Bom, eu acho que o meu recado é assim, estamos todos do mesmo lado, tá? Não tem ninguém do outro lado. Nós estamos do mesmo lado, os médicos, a Reúna está do mesmo lado, assim como a Febrasgo, assim como as mulheres, assim como a Artemis, assim, todo mundo está do mesmo lado. E esse lado o que é? A segurança do parto e a melhor via de parto possível para cada um. Então, o que a gente está brigando? Para que cada um tenha os seus direitos. Que a mulher que quer cesárea eletiva, ela tenha a cesárea eletiva com o médico que faz cesárea eletiva, que a mulher que quer parto normal, ela tenha parto normal com as melhores condições possíveis e que ela possa ter isso pelo SUS, pelo setor suplementar, em todos os setores. Muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. E o JC Debate fica por aqui. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, estão os nossos programas anteriores. É o youtube.com/jornalismo-tv-cultura. E nós voltamos amanhã, 12:30. Uma ótima tarde para você. Obrigada pela companhia e até lá.